Fala galera, eu sou o Rafael, dono desse Opala, é um Opala 74, né? Ele hoje é um carro ainda em processo de reforma, restauração, né? Comprei ele já tem 10 anos, né? Nesses 10 anos eu tive vários sonhos com ele, né? Eu queria a princípio colocar um motor V8, né? Depois as coisas começaram a ficar muito difíceis, importação de peça, retífica, tem todas essas complicações, né, para carros antigos, adaptações. E eu acabei desistindo do projeto do V8, né, vendi o motor depois de ter pesquisado muito sobre o que poderia ser feito. Ia ficar uma coisa equilibrada, era um projeto muito pensado nisso, de equilíbrio, né, de ter um carro de repente para colocar numa pista, para curtir, né, uma subida de montanha, né. Mas passou, tudo bem, mantive o 4 cilindros no carro, né. O 4 cilindros sempre teve muita saúde, né. A única modificação que eu fiz nele foi trocar o carburador. Eu tinha um DFV 228, a minha namorada ela tinha um Jeep 57 com motor de Opala e um carburador Solex H34. A gente fez essa troca, né. O Solex ele tem corpo duplo, tem algumas vantagens para ele, né. É um carburador progressivo mecânico e depois de instalar eu só rodei. Eu falei, eu vou rodar até quebrar. Então, outras modificações eu acabei não fazendo, em relação à suspensão e tal. A única coisa foi esse jogo de rodas, né? O jogo de roda que eu coloquei foi um jogo da Mangels, né? A Mangels fabricava para a Invemo. A Invemo era uma... que trabalhou criando kits de personalização para carros antigos, para o Opala. Começou no fim dos anos 60, começo dos anos 70, e eu sempre gostei muito de personalização de época, porque eu pensei, cara, se eu não vou colocar um V8, pelo menos eu vou manter o carro com uma personalização de época. Uma coisa bem legal desse Opala é que a minha inspiração para comprar esse modelo, né, um 74, veio do Chevrolet Chevy argentino, que é conhecido também como Chevrolet Nova. O Nova ele tem mais ou menos as mesmas proporções, e apesar da Chevrolet ter desenvolvido o Opala em cima do Opel Rekord, ele tem algumas características, que nem os faróis dianteiros, as setas, né? O Rekord ele tem os faróis quadrados, retangulares, né? E tem algumas modificações, algumas diferenças de motorização. Uma coisa que eu sempre quis fazer nesse carro foi uma melhoria de suspensão. Ele tinha as molas originais. Quando o mecânico foi trocar o motor dele, descobriu que tinha 2 molas dianteiras quebradas, né, e eu estava rodando assim, viajando, fazia barulho, claro, mas não imaginava que era algo tão grave. E para minha sorte, né, eu conheço o Ricardo 37, ele desenvolveu as molas para old stock. O Ricardo me forneceu essas molas, né? Falou, cara, instala no carro, vê como que fica. E esse é o resultado que eu tenho hoje, né, de suspensão. Ele me falou, não, o carro vai ficar com umas respostas modernas. É como se fosse, porque é como se fosse um carro um pouco mais durinho ali, mas você não vai perder todo o conforto do carro, nem nada disso, né? Apesar de ser um setup, né, de molas para pista, né, para corrida, trabalhando usando o amortecedor original, uso os amortecedores convencionais, né, da época, e novos, né, claro, mas convencionais, e usando o carro ele melhorou muito de resposta. É um carro hoje que você aponta na curva e você sente ele na mão, não é aquela coisa molenga e tal. Claro que tem quem prefere um pouco mais de conforto, a suspensão original é muito mais interessante, mas eu preferi, né, um pouco mais de dirigibilidade com um setup um pouco mais rígido. Numa viagem, depois de uma viagem, o carro quebrou, começou a fazer um barulho de ferro batendo, eu parei o carro, né, e o carro ficou 1 ano e meio parado. Nesse 1 ano e meio eu repensei sobre o que eu ia fazer. Eu tinha comprado um motor 6 cilindros original do Opala, não era o meu projeto inicial, mas eu queria muito ter um carro com um ronco legal, né? E ronco você não fabrica se você não tiver uma boa indústria dentro do capô do carro.
falei, tá, beleza, vamos fazer uns 6 cilindros, né? Depois de 1 ano e meio com o carro parado, levei no mecânico mesmo. Ele fez toda a retífica do motor, toda a montagem. O motor é um 6 cilindros de eco, foi aberto para 4.400, né, pistões de 4 polegadas, né, que são os originais do 4 cilindros, né, quando você faz essa modificação, a litragem do motor aumenta de 4.1 para 4.4. E mantive algumas coisas do 4 cilindros, né? O carburador eu mantive o H34 por um tempo, e recentemente eu coloquei um carburador também de performance para a época, que é o DFV 446, né? Também conhecido como Weber 446, né? A Weber, ela comprou a DFV no Brasil e depois esses carburadores começaram a sair como Weber. O meu é uma Weber 446, ele tem um corpo duplo, aciona diferente do H34, né? São as duas borboletas ao mesmo tempo, né? O H34 ele era progressivo, abre uma borboleta de cada vez, e isso melhorou muito a resposta do carro em baixa rotação, né? Ele tem muito mais torque para sair, né? Aumentou o consumo, claro, mas faz parte.